Olá, muito bom dia. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais uma edição do programa Agronegócio e você vai ver agora. Preços do milho subiram mais de 12% no mês de outubro. Expansão do cultivo da cana-de-açúcar no Brasil para a produção de etanol tem o potencial de substituir em mais de 13% o petróleo consumido no planeta. Expectativa para o mercado do milho é de firmeza até o início do próximo ano. A empresa apresenta telemetria na área da bovinocultura, principalmente de corte. Vamos falar também sobre exportação de milho e sobre o movimento contra o desperdício de alimentos. O agronegócio está começando. Segundo o levantamento da Scott Consultoria, na região de Campinas, no estado de São Paulo, a referência está em R$ 31 por saca de 60 quilos, sem o frete, para entrega imediata. Os preços subiram 12,1% no mês de outubro em relação a setembro deste ano. A sustentação do mercado continua vindo das exportações aquecidas e das incertezas acerca da produção de verão 2017 e 2018. Do lado das exportações, o volume médio diário embarcado foi de 266 mil toneladas nas 3 primeiras semanas de outubro, uma queda de quase 10%, frente à média de setembro do último mês. Mas, na comparação com outubro do ano passado, a média diária aumentou para 383% em outubro deste ano. A expectativa é de um mercado firme até o ano de 2018. Na B3, na Bolsa, na antiga BMF Bovespa, os contratos futuros de milho com vencimento em novembro de 2017 fecharam cotados em R$ 31,77 por saca. Para janeiro do próximo ano e para março do próximo ano também, o mercado sinaliza uma saca de 33 para janeiro e R$ 33,80 para março, ou seja, uma alta de 8,8% até o final do primeiro trimestre do próximo ano. E por fim, apesar do viés de alta, os estoques maiores deverão limitar os aumentos de preços na temporada. A Conab estima aí por volta de 19 milhões de toneladas em estoques finais em 2016-2017 e mais de 24 milhões de toneladas no final de 2017-2018. A expansão do cultivo da cana-de-açúcar no Brasil para a produção de etanol em áreas que não são de preservação ambiental ou destinadas à produção de alimentos tem o potencial de substituir em até 13,7% o petróleo consumido no planeta e reduzir as emissões globais de dióxido de carbono, que é o CO2, em até 5,6% no ano de 2045. As estimativas são de um estudo internacional com participação brasileira, cujos resultados foram publicados agora numa importante revista de biologia em nível mundial e de repercussão mundial. O trabalho avaliou com a expansão da produção de etanol obtido da cana poderia contribuir para limitar o aumento médio da temperatura global a menos de 2 graus centígrados por meio da redução das emissões de CO2, pela queima de combustíveis fósseis, como gasolina, e conforme acordado pelas 196 nações que assinaram o Acordo Climático de Paris em dezembro de 2015. No primeiro cenário, a expansão do cultivo da cana seria limitada às atuais áreas de pastagem, que poderiam ser substituídas por lavouras de cana. No segundo cenário, a produção de cana seria expandida não somente para as áreas disponíveis para cultivo, identificadas pelo zoneamento agroecológico da cana-de-açúcar, que é o ZAI-Cana. Já o terceiro cenário é igual ao segundo, com a diferença de que inclui áreas de vegetação natural e seminatural que poderiam ser convertidas legalmente em lavouras de cana. Todos esses cenários excluiriam áreas ambientalmente sensíveis que não poderiam ser usadas para atividades agropecuárias ou industriais, como a Amazônia e o Pantanal. As análises indicaram que o cultivo da cana
para a produção de etanol poderia ser expandido para entre 37,5 milhões e 116 milhões de hectares nesses 3 cenários estudados. Dessa forma, o etanol obtido para a cana poderia fornecer o equivalente entre 3,6 milhões e 12,7 milhões de barris de petróleo bruto por dia em 2045, no cenário estimado de mudanças climáticas, ao mesmo tempo em que se asseguraria a preservação de áreas de florestas e as destinadas para a produção de alimentos. Com isso, seria possível reduzir entre 3,8% e 13% o consumo de petróleo bruto e entre 1,5% e 5,6% as emissões globais de CO2 no ano de 2045 em relação aos dados de 2014. E agora vamos ver como anda o tempo para hoje no estado de Goiás. Para alguns municípios, como Itaberaí, Cristalina, Mineiros, nós teremos chuvas isoladas, muitas nuvens com curtos períodos de sol e chuvas em algumas áreas. Já para outros municípios, nós teremos tempo nublado, muitas nuvens com curtos períodos de sol. Vamos conferir agora a temperatura para os principais municípios produtores de Goiás. São Miguel do Araguaia, 35 a máxima e 20 a mínima. Minasul, 34 a máxima e 24 a mínima. Posse, 34 a máxima e 24 a mínima. Aruanã, 37 a máxima e 22 a mínima. Cabeceiras, 32 a máxima e 23 a mínima. Itaberaí, 34 a máxima e 23 a mínima. Cristalina, 30 a máxima e 22 a mínima. Mineiros, 30 a máxima e 20 a mínima. E Rio Verde, 34 a máxima e 20 graus a temperatura mínima. E depois do intervalo, vamos falar em telemetria na área de bovinocultura, principalmente de leite. Vamos falar também sobre exportação de milho e também sobre o movimento contra o desperdício de alimentos. Nós voltamos já. Eu vou conversar agora com Nayara Ariane de Souza. A Nayara, ela é zootecnista e gestora do projeto SmaxTex Brasil. Nayara, bom dia. Bom dia. Tudo bem? Tudo jóia. Você? Obrigado aí por ter aceito o nosso convite. Obrigada a você. Para vir aqui ao nosso programa falar de uma tecnologia muito interessante, principalmente para você que é produtor de leite. Nayara, que tecnologia é essa? É uma tecnologia austríaca e ela está chegando agora no Brasil. Ela tem um sistema de monitoramento interno dos bovinos, onde esse monitoramento ele traz algumas informações na área de saúde, reprodução, níveis de atividade do animal, a parte de alimentação, gestão da alimentação, ingestão de líquidos. Então, ele vem tratar na parte completa de saúde do animal. Quer dizer, tudo aquilo que se pratica dentro de uma propriedade leiteira, esse programa, esse projeto, vamos dizer assim, ele faz. Sim. E seria mais ou menos, como é que funciona essa telemetria bovina, essa medição desses problemas que acontecem dentro de uma bacia leiteira? Sim, a gente tem um sensor que ele é inserido via oral no animal. E esse sensor, através de alguns equipamentos que são instalados nos galpões, nas áreas onde os animais ficam com mais frequência, pega esse sinal via Wi-Fi e transmite esses dados para o celular do proprietário. Então, não necessariamente agora o proprietário necessita ficar mais na propriedade. Ele, de onde estiver, ele tem acesso às informações desse animal. Ele sabe qual é a vaca que está com problemas, quanto que produziu, mastite, se não tem, infecção, se curou, se não curou. Justamente. E esses sinais, eles vêm em forma de alerta, se tiver acontecendo alguma coisa de errado com o animal. E a junção desses dados, dados de movimento do animal, dados da temperatura do animal, ele tem sinais de reprodução, que ele dá um sinal de 3 a 12 horas antes do parto. Ele dá sinal de temperatura do corpo do animal, se o animal tem sensibilidade ao calor, se ele está entrando em período de estresse, que é o foco maior, que é o controle de estresse do animal, né, por conta do calor. E ele transmite também dados em relação ao cio, a hora certa do cio, que nos transmite dados da hora certa de fazer a inseminação. Então, vamos dizer o seguinte, eu tenho um rebanho leiteiro, cada animal vai ser introduzido esse aparelhinho, essa peça lá dentro. Esse daqui é retal
ou... Oral, via oral. Via oral. Então, esse dispositivo é colocado via oral dentro do animal, vai permanecer dentro do animal Sim. até ele morrer? Fica alocado no estômago, no retículo ruminal. Né? E ele emite sinais, dependendo do sinal que ele emite, é aquilo que está acontecendo com o animal. Justo. Então, o software ele tem os dados e ele pega esses dados, ele complementa com os dados mensurados, tanto do nível de atividade quanto de temperatura, e nos dá alertas específico daquela atividade, se ela está no cio, se está na hora certa de inseminar, se ela está na hora certa de parir, se ela está tendo algum problema de mastite, metrite. Então ele vai mapear todo o meu rebanho? Sim, ele vai mapear. E eu posso controlar isso via celular, onde eu estiver? E não só o proprietário pode ter acesso ao aplicativo, os seus colaboradores também, o veterinário responsável pela parte de reprodução, pela parte de alimentação, porque ele também faz a parte de gestão de alimentação, de otimização dessa alimentação, principalmente se tiver uma mudança de ração, de suplementação, ele controla, ele dá sinais do pH ruminal. Então, ele mede, faz a medição do pH ruminal. Quer dizer, então, através desse sensor, vamos dizer assim, colocando dentro de uma vaca, eu sei até basicamente quanto que ela vai produzir. Quer dizer, se eu já tenho um histórico dela, opa, aquela vaca hoje que me dava 20 litros de leite, ela parece que não está legal, vai cair a produção dela. Sim, porque você tem um histórico tanto de saúde do animal, uma saúde legal, ou algum problema que ela está tendo que pode afetar na produção, né? Tá. E qual é a idade que eu já posso introduzir via oral esse acessório, vamos dizer assim? Acima de 18 meses. 18 meses? Sim. O animal já pode receber isso aí? Sim, já pode. Ou acima de 380 quilos. Bom, em relação a benefício, sensacional. Sim. Agora, o custo depois, é claro, isso daí, cada caso é um caso. Claro, porque depende muito do plantel, depende muito do estilo de produção, se é sistema intensivo, extensivo, semi-intensivo, e principalmente pela quantidade, né, de animais. Mas é uma tecnologia super acessível e pelo retorno que ela faz de tantas informações, acredito. A gente tem muitas economias em outros lados também. Passa a dar tranquilidade para o produtor. Bom, eu conversei com Nayara Ariane de Souza, zootecnista e gestora do projeto da Smax Tex Brasil, que vem aí com essa novidade sensacional para o rebanho leiteiro. Nayara, muito obrigado pela sua participação no nosso programa e eu espero trazê-la mais vezes aqui, ok? Ok, obrigada. E depois do intervalo, vamos falar sobre exportação de milho e também sobre o movimento contra o desperdício de alimento. E também sobre a entrega das doações às entidades sociais desse movimento contra o desperdício. Nós voltamos já. Eu vou conversar agora com o André Batista. O André, ele é gerente de marketing da Hortifruti da Dow AgroScience Brasil. E a Dow vem fazendo um trabalho muito interessante em nível nacional, né, André? Um trabalho interessante que fala sobre desperdício. E é justamente isso que nós vamos comentar agora nesse bloco. André, bom dia. Bom dia, Toninho. Prazer estar de volta aqui. O prazer é nosso, André, principalmente para falar de um tema interessante sobre que é um movimento contra o desperdício. E só como curiosidade, entre 30% e 40% do que o planeta produz de comida vira lixo, estraga, se perde. É isso mesmo, né, André? Isso mesmo, os números são alarmantes. São alarmantes, é verdade. E muito se perde ao longo da cadeia. É verdade. Por diversos fatores, né? Então, e quando a gente fala cada vez mais de fome, a gente tem que pensar também, além de produzir mais, em desperdiçar menos. Eu, às vezes, já comentei aqui no programa que o problema não é aumentar a produção de alimentos. O problema é gerenciar, é gestar essa quantidade de alimentos que nós temos. Tem gente aí que vai comprar um tomate porque ele tem uma coisinha, ele não leva, ele não compra, ele joga fora. Né? E, dessa maneira, a gente joga fora em torno de 30% a 40% dos produtos que são produzidos no mundo. E agora a Dow AgroScience vem fazendo um trabalho que é contra o desperdício. Como é que funciona esse movimento? Bom, o movimento contra o desperdício, ele visa conscientizar o produtor das perdas que ele tem dentro da lavoura. Porque esse número que você citou, Toninho, de 30% a 40%, ele não leva em conta as perdas que tem dentro da porteira. Aí é que está a grande... O número é muito maior ainda. Tá? Então, através do movimento contra o desperdício, a gente levou a conscientização do produtor, fazendo a conta que salva. Ou seja, trazendo algumas contas para ele
e mostrando o impacto, por exemplo, no caso da cultura do tomate, que é muito importante aqui na região, que a perda de um único fruto por planta somente, representa um prejuízo de 1 tonelada por hectare. E essa 1 tonelada por hectare de desperdício que ele perde dentro da lavoura, nem entra nessa conta dos 30%, 40% que você comentou. Tomate? Fruto. Tomate por planta. Porque quantas plantas são por hectare? Aproximadamente 12 mil plantas por hectare. Nossa, 12 mil plantas. Um tomate deve pesar o quê? Tomate médio, 150 gramas, 100 gramas por aí. Rapaz, mas é muita coisa. É muita coisa, Toninho. Isso nós estamos falando só do tomate. Nós não estamos falando de outras culturas que o produtor pega. Ah, não, está fora do padrão, está menor, joga fora. Não é por aí. Nós estamos com mais ou menos, só no Brasil, nós temos aí em torno de 12 a 13 milhões de pessoas passando fome. E esse trabalho que vocês estão fazendo aí da DAO contra o desperdício, esse movimento alertando o produtor, é altamente fundamental. Exato. Quer dizer, nós podemos aumentar a nossa produção, a nossa produtividade, só observando esse desperdício que a gente faz na fazenda. Exato. E o movimento contra o desperdício, além de alertar o produtor da questão do desperdício, a gente ainda, através da própria parceria com o produtor e com os nossos distribuidores, está linkado a uma ação social, ou seja, ele diminui os prejuízos dentro da porteira. Entendi. E uma parte disso é revertida em ação social para alguma instituição de caridade que necessita dentro de diversas regiões do Brasil. André, vamos continuar com essa conversa no próximo bloco para mostrar o trabalho que a DAO AgroScience está fazendo dentro do social com esse movimento contra o desperdício. É um minutinho só, a gente volta já. Eu estou de volta conversando com o André Batista, gerente de marketing de hortifruti da DAO AgroScience Brasil. E agora nós vamos falar sobre as entregas de doações às entidades sociais desse movimento que a DAO AgroScience está fazendo, que é o movimento contra o desperdício. André, vocês já foram a várias regiões aqui do Brasil fazendo doações para entidades sociais, né? Exato, essas são as entregas do movimento contra o desperdício, as celebrações, né? Então, a gente, com o movimento do desperdício, nós estamos ajudando 26 instituições em diversas partes do Brasil, junto com os nossos parceiros de cada região. Aqui em Goiás, vocês fizeram agora, acho que semana passada, vocês fizeram entrega no abrigo Monte Sinai, lá em Anápolis, de R$15 mil. Esse abrigo tem 32 idosos e esse dinheiro ele é oriundo justamente desse movimento, né? Exato. E ali foi muito legal. O dinheiro lá vai ser usado para reforma e ampliação da parte da enfermaria do asilo. Então, e os produtores ali da região, eles ficaram duplamente felizes. Uma, porque eles, através da tecnologia, diminuíram o desperdício dentro da porteira, tiveram uma melhor renda, melhor produção, e estão ajudando uma instituição de caridade que precisa, como é o Asilo Monte Sinai, lá em Anápolis. É um trabalho, eu confesso que eu fico feliz em saber que vocês estão fazendo esse trabalho e ajudando gente que precisa, como no caso aí do abrigo Monte Sinai, que vai, com esse dinheiro, 15 mil, arrumar aí a enfermaria que tanto precisa. E o país, quer dizer, quem deveria fazer isso é o governo, né, que infelizmente, de maneira geral, não faz é tirar, né, ao invés de colocar. Mas eu parabenizo vocês aí por essa iniciativa. E não foi só Anápolis, não. Parece que lá no Nordeste também, vocês já fizeram a entrega para 2 entidades, não foi? Fizemos tanto no Nordeste, Sul, Sudeste, agora aqui Centro-Oeste, né? E no Nordeste também eu tive lá presente. Nós, por exemplo, entregamos em Mossoró, no Hospital do Câncer de Mossoró, nós entregamos um raio-x portátil. Para as pessoas que não conseguem se deslocar até o hospital para fazer os exames. O hospital vai até eles. Então foi um evento muito legal e ajudamos lá em Mossoró, além do Hospital do Câncer, ajudamos outras 2 instituições, indo também no Vale do São Francisco, região de Petrolina, Juazeiro, onde tem muita fruta lá. Nós ajudamos 4 instituições de caridade diferentes também
com o movimento contra o desperdício. Nossa, excelente, André. De parabéns a Dow AgroScience por essa iniciativa. E é isso que a gente tem que fazer. Vamos desperdiçar menos, trabalhar com mais consciência, e o Brasil está precisando e precisando de mais de ajuda. André, muito obrigado pela sua participação no nosso programa mais uma vez. Você sabe que as portas sempre estarão abertas. E um abraço aí e parabenizo também a Dow AgroScience. Obrigado, André. Obrigado, Toninho. Uma satisfação estar mostrando isso aqui, a entrega, tá, do movimento, que é muito legal, como profissional e como pessoa, o resultado do movimento. Verdade. Parabéns. Obrigado, André. Viu, Toninho? E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino com a seguinte mensagem. O importante é termos a capacidade de sacrificar aquilo que somos para ser aquilo que podemos ser. Um grande abraço, bom dia e até o próximo programa.